Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cátia Navarro. Tava com saudade de ouvir esse boa tarde seu. Não é? Você andou que levanta sumido. todos os defuntos. Andei sumido. Mas estava trabalhando. Boa tarde, gente. Sem Censura de hoje está começando, tá bom demais. Isso. E a gente vai falar de muitos assuntos interessantes: saúde, finanças, teatro e música. Ela ficou famosa por provocar roncos, mas a apneia do sono faz muito mais que isso. O cardiologista Antônio Carlos Tio explica como esse distúrbio pode afetar a vida profissional e emocional das pessoas e também como identificar e tratar desse problema que é muito sério, Cátia. Com certeza, Bruno. E Miriam Lund é economista, especialista em finanças pessoais. Ela fala com a gente sobre a liberação de saques do FGTS e do PIS/PASEP. Eles tocam juntos desde a adolescência. Mike e Guto formam a dupla Outro Eu, o nome é muito bom. E eles falam sobre a carreira e a turnê do EP Encaixe. Vai ter show no Rio de Janeiro amanhã no Teatro Net. Viu? Já deu serviço, gente. Eduardo Riech é ator. Ele é também autor e produtor do monólogo O Inquieto Coração, 10 anos, baseado na obra de Santo Agostinho. Você de casa está super convidado a participar do nosso programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Podem participar. Decoraram? Souberam o telefone? Então, gente, vamos começar com música esse programa, Bruno Barros? Opa, vamos nessa. E se a gente tem aqui já a dupla prontinha para isso, Guto e Túlio, como é que vocês vão começar hoje pra gente? Qual a música que vocês escolheram? Vamos, oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Obrigado pelo espaço. Obrigado por Vou você. começar com a Não Olha Assim Pra Mim, que é a nossa música de trabalho. Deixa eu passar aqui por trás. Não me afasta do tom da tua pele, me deixa amansar, te deixar mais leve. Ainda bem que eu lhe conheço, no carinho adormeço e faz relaxar o meu querer no seu, meu ser. Encaixou, oh, 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 e é teu meu ver e o seu sentir avisou, oh, 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 não olha assim pra mim não, senão vou me apaixonar, senão vai me adivinhar. Tá fácil ler na cara que eu não canso de te procurar. Carinho faz arrepiar, sozinha tu não vai ficar. Será que cabe eu aí, oh, oh, ai, 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 ai. Não me afasta de ser muito alegre, me deixa amansar, te deixar mais leve. Ainda bem que é o meu forte, nem onda sacode, vem pra aliviar o meu querer sem preocupar, me tira o pé do chão. Mesmo se o chão desandar, vai ver que era o que é pra ser. Eu ter em ti um lugar pra ser e só de ti gostar. Não olha assim pra mim não, senão vou me apaixonar, senão vai me adivinhar. Tá fácil ler na cara que eu não canso de te procurar. Carinho faz arrepiar, sozinha tu não vai ficar. Será que cabe eu aí, oh, entre nós dois o mundo inteiro?
saudade vem na contramão. Daqui a pouco é fevereiro, cadê você? Não olha assim pra mim não, senão vou me apaixonar, senão vai me adivinhar. Tá fácil ler na cara que eu não canso de te procurar. Carinho faz arrepiar, sozinha tu não vai ficar. Será que cabe eu aí? Obrigado. Gente, que letra linda dessa música de vocês. Obrigado. Eu até falo com o público, já pensou se alguém diz para vocês assim, não olha para mim assim não, senão vou me apaixonar, vai me adivinhar. Não é não, pessoal, porque o olhar do apaixonado é um olhar que a gente adivinha. Eu achei tão maravilhoso Fica isso. fácil de se adivinhar, né? Quando tu tá ali. Isso, às vezes você está numa multidão, né, não? E bate aquele olho e você não entende, ninguém mais existe. Todo mundo já viveu aqui essa situação? Já, doutor Tio? Já? Microfone, doutor Tio, todo mundo com microfone aqui. Já, doutor Tio? Já passou por isso também, né? Também? Também. Também, Miriam? Também? Claro, quem nunca. Eu já, mas aí fui chegando perto, eu vi que era miopia. Aí foi uma decepção. Meninos, olha, é um prazer receber vocês Prazer aqui no nosso, Sem viu? Censura É e nosso. principalmente uma dupla dessa nova geração. E eu queria que vocês falassem exatamente para o público, vocês estão chegando aqui com esse duo, que é o Outro Eu, mas que antes vocês tinham feito já uma parceria com outros dois músicos, não é? Vocês participaram do programa, né? Vocês concorreram ao Superstar, não foi isso? Foi isso. Foi Em 2016? 2016 a gente Isso, participou do 2016. Superstar e de lá para cá a gente voltou à nossa essência de ser o que a gente sempre foi, porque a gente se conhece, a gente montou o nosso projeto assim em 2013, a gente começou a caminhar nós dois, só que no programa a gente tinha que remanejar uma banda, a gente remanejou uma banda e depois a gente voltou para ser o que a gente é. E chegaram ao terceiro lugar. É, né? De exatamente. lá pra cá foi só coisa boa, assim. É. Saímos de lá e fizemos um feat com a Sandy. Aí logo no programa, assim, eu já cheguei, eu falei, pô, cara, não sei se eu posso falar contigo, não sei se eu posso te mostrar uma música, mas se puder eu mostro. Ela, não, manda. Aí mandei, ela já mandou a voz gravada, foi demais, assim. E aí depois também com a Ana Vitória, nossos amores. E aí estamos aqui hoje. Isso, e vem mais por aí, não vem? Porque Vem. vocês Sim. têm muitos projetos, eu sei. Sim. Queria que vocês contassem para o público o que vocês estão trazendo de novidade no novo EP de vocês. A gente está trazendo muita... A gente está trazendo são 5 músicas, né, no nosso EP, 5 músicas que a gente quis botar juntas, assim, né? Tipo, que elas soavam muito como músicas irmãs, assim, sabe? Vieram na mesma leva. Tinha uma conexão, né? Na mesma leva com a mesma... até com uma coisa meio dessa coisa de paquera, essa coisa... Que era o momento que a gente estava vivendo, enfim. E... Você que namora a Ana... Ana, essa... Ah, você namora a Ana. Esse momento de paquera foi com ela. Foi. Essa música, inclusive, é minha e dela. A gente fez junto. Muito Aí. bom. E, Guto, vocês têm, além dessa, vocês têm muitas outras. Vamos falar para o público as outras. Sim, a gente tem, além da Não Olhe Assim Pra Mim, nesse EP tem a Encaixe, tem a Me Beija, Sem Você Não Falta Nada, Melodia de Arpoador. E todas elas a gente vai tocar pela primeira vez amanhã no Teatro Net. E estou convidando a galera mais uma vez aí. Isso, aqui no do Teatro Rio. Net, aqui no Rio de Janeiro. Isso, aqui no Rio, O Teatro Net, que horas amanhã? 9 horas da noite. 9 horas da noite. Pode dar o endereço também para o pessoal que não sabe. Ai, agora o Não endereço sabe não também? sei. É Pô, só Siqueira procurar no Campos, site. Copacabana. Ai, olha, Siqueira Bruno Barros sabe. Copacabana, Teatro Net. Nosso Google aqui. Olha aí, Olha tem até quantos no- Aí, ó, tá assessores vendo? aqui para ajudar vocês, Isso é né? maravilha. 143 número? Caramba. 143, Teatro Net. É isso, galera. E aí eu vou perguntar a vocês, esse nome, o que vocês acham do nome deles, pessoal? Outro Eu, mas é Outro Eu junto, tá? Outro Eu É junto. alguma coisa que tem a ver muito com alguma coisa intimista? O nome veio de uma música que a gente fez. Estava eu e Guto na varanda, assim. E a gente, do nada, enfim, começou, ele puxou um violão, assim. Aí a gente botou o nome da música de Outro Eu. A gente falou, cara, esse nome é muito legal. Eu acho que esse nome... A gente encontrou um nome sem querer muito legal.
porque a gente sempre foi muito amigo e muito junto, assim, para fazer as coisas, né? Então, assim, começamos a compor tudo muito... um caminho, assim, Foi musical construindo, muito né? juntos, E aí ficou meio que como se fosse um outro eu do outro, assim, né? Ele é como se fosse um espelho meu e eu dele, assim. Você falou desse início. Como é que foi, assim, na infância? Vocês têm músicos na família? Na minha família não tem nenhum músico. É. Eu sou o único, assim, isolado lá. Mas meu pai é muito musical, sempre cantou muito no videokê. Aí eu cantava também no videokê com ele. E eu sempre quis tocar. Aí comecei com bateria, depois fui piano e depois violão, composição. Aí desenrolou tudo, sabe? Vocês se conheceram na adolescência? Sim, a gente se Na conheceu, a gente já se conhecia de vista, assim. Eu comecei a tocar na noite, assim, e o Mike também. E a gente foi aí que a gente se conheceu. E depois a gente começou a trocar uma ideia, assim, porque eu gravei um riff de guitarra num pedal de looping, assim, de pedaleiro do amigo meu, que era amigo mais dele do que meu. E aí ele foi na casa desse amigo e falou, cara, muito maneiro esse riff aí de quem é, isso aqui, eu quero fazer uma música. Ele, não, já vou fazer. Ele, não, deixa eu fazer de quem é. Ele falou, pô, é do Guto. Aí ele mandou mensagem para mim no Facebook, a gente trocou ideia. Eu já sabia, já conhecia ele. Ele falou, cara, vem aqui em casa e tal, fiz uma letra e tal. Ou seja, conheci ele pela guitarra, não foi personalidade. Foi Depois muito que eu mais pela conheci a guitarra, pessoa. depois que a gente conversou mais, né? E o que a dupla ouvia ou ouve mais de música popular brasileira, enfim? O que vocês gostam de ouvir? Nossa, quando eu era pequeno, assim, a gente é de Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu tem muita música popular, assim, tem samba, pagode pra caramba, tem sertanejo, tem tudo, assim. E tem as músicas que a gente ouvia também, como meu pai gostava muito de Legião, muito, e aí eu fiquei viciado em Legião. E aí, na adolescência, eu comecei a correr atrás de música, assim, né? Baixar as músicas lá, enfim. Aí eu ouvia muito Coldplay, eu ouvia muito John Mayer, eu ouvia muito Los Hermanos também. E você, Guto? É a mesma referência, assim, cara. Tipo, mais novo, assim, eu também sempre ouvi muito Nando Reis, Cassélia, Titãs, assim, mais de referência dos meus pais, assim. E depois eu fui consumindo também, assim, mais na curiosidade, assim. E vocês fazem juntos a letra, as Sim. composições, um dá um toque, Sim. outro dá outro? A gente não pensa é? muito tudo, não só as composições, como o todo, assim, do projeto. A gente pensa muito junto, assim. Ele chega com ideia, eu chego com ideia. A gente faz muito A gente vai quatro fazendo a mãos troca. mesmo, Tem alguma música, por exemplo, que vem nesse EP aí, que se eu pedisse a vocês para tocar agora aqui, além da que vocês já tocaram, Sim. que foi alguma assim que teve uma importância especial para vocês? Enfim, eu sei que todas têm, né? Sim, Mas acaba que alguma que todas são vocês diriam filhos, assim, né? olha, essa realmente... acho que a melodia, A melodia de Arpoador. a gente gosta bastante dela. Foi uma música que veio assim com mais brasilidade, né, nesse EP novo da gente, né? Ah, então toca um pouquinho pra gente, antes da gente Oba. encerrar a entrevista, não é não? Tava tão bom a outra. Não, depois eu vou querer dar uma ajuda para vocês, mas depois eu conto. Eu quero saber. Sem querer, foi de você que eu fui me aproximar. Esperei e no seu tempo aprendi a guardar. Senti tua beleza me admirar. Yeah, ao te ver, fiquei sabendo que sei te gostar. E eu curto que eu vejo por mim passar. Ai, ai, saber que existe eu vejo meu par por aí. Pra toda poesia que existe, escreve só um você pra mim. Você pra mim. Você pra mim. Você pra mim. Bruno Barros, agora fica a curiosidade que você deixou antes do Mike Fiquei do curioso. Guto. Eu andei dando uma stalkeada na vida deles e aí eu descobri, vocês já gravaram com a Sandy, vocês já gravaram com a Ana Vitória, tem um cara aí que vocês estão loucos para gravar e eu queria que você fizesse esse convite ao vivo ali para a câmera 2, ó. Convida, faz uma intimação.
Caraca, Aí, agora eu arreguei. Mas esse convite eu acho que vale a pena contar a história, né? Também, tipo... Porque foi no dia, cara. Foi uma coisa assim, meio... Pra mim, eu entendi Mística. como um sinal místico universo. do universo falando, filho, vai fazer música, vai, tipo, faz esse negócio. Porque eu tava com medo, assim, um pouco, né? Aquela coisa, tipo, eu vou ser músico mesmo. Eu trabalhava na época, estagiava aí. Enfim, entreguei meu diploma, fui pra praia comemorar com meus amigos. E aí eu tava lá tocando o ukulele, assim, e aí passou uma pessoa pra lá, pra cá, e ficaram, não sei o quê, um buchiche assim do lado, na barraca do lado da praia. Aí, do nada, ele botou a cabeça assim, ele, oi, tudo bem? Aí eu fiquei assim, aí todo mundo, era o Caetano Veloso. Caetano. Aí o Caetano apareceu na minha barraca, assim, ele falou, oi, tudo bem? Ele falou, cara, eu vi você tocando, não sei o quê. Ele falou, pô, gostei, quero ouvir na rádio, você toca, você tem alguma música sua? Eu falei, cara, eu tenho, não sei o quê, mas mais ou menos. Aí fiquei com medo de mostrar, ele... não, cara, pô, toca aquela música que você tava tocando aí, não sei o quê, é Ré e A, não é que você tava tocando? Eu falei, eu falei, cara, mas eu não sei tocar mais nada agora. Na sua frente, travei. Enfim, esse é o nosso sonho, assim, fazer um feat com o Caetano. É sonho máximo, assim, né? Tipo, check na vida, assim, né? Então, Caetano, se você aceitar o nosso humilde convite e quiser participar, fazer um feat com a Exatamente. gente ficaria muito feliz. Muito honrado, demais. Aí ele vai aceitar. Ele vai, isso aí, tomara. Gente, olha só, então depois desse convite, acho que a gente pode parar assim aqui, não é isso? Sim. Vamos todos caetanear, não é isso, depois desse convite? E eu também convido todos vocês a voltarem com o Sem Censura. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Voltamos com o Sem Censura, depois dessa música ótima que a gente teve. Vamos ter uma conversa excelente também sobre um assunto importante, que é o dormir nosso de cada dia, não é isso, doutor Antônio Carlos Tio? Perfeito. Que a gente anda dormindo muito pouco, não é? A sociedade da gente cada vez menos. Disseram Muito que agitada, muito agitada. Disseram que a tecnologia ia ajudar a gente ia repousar, a ter mais tempo, né, doutor Antônio Carlos? Mas aí deu muito estímulo, né? Ficou mais difícil, né? Mas é realmente um dos fatores que hoje tem atrapalhado muito as pessoas conseguirem dormir adequadamente, né? E o sono é muito importante, é um pilar fundamental, como é a alimentação, como é ingerir líquidos, como é fazer atividade física. A questão do sono, termos uma boa noite de sono é importante para muitos aspectos, a fixação da memória, nosso controle emocional, nossa capacidade de raciocínio, a velocidade de tomada de decisão. Então, muitas consequências, por isso até na chamada falando sobre efeitos na vida pessoal e profissional, que é absolutamente verdadeiro, né? Uma noite mal dormida, no dia seguinte você acorda querendo matar qualquer um que você vê na frente, porque você fica estressado. Isso, exato. Uma das coisas é a irritabilidade, né? A tolerância da pessoa vai lá para baixo, né? Eu tenho uma curiosidade, se é mito ou verdade. Tela de celular e televisão faz mal ao sono você assistir a TV na noite, antes de dormir, ou não? Isso é um mito? Luminosidade é contrária ao sono, né? Um bom ambiente para se dormir é um ambiente de baixa luminosidade, silencioso, temperatura adequada, onde você vai justamente desacelerando. O sono é um processo, a gente acha que o sono é a parada de funcionamento nosso cerebral. Não é. É um período de atividade mental também, só que diferente, né? E para ele poder se desenvolver nas suas fases tradicionais, nas 4 fases do sono, precisa haver uma desaceleração, a gente precisa diminuir o bombardeio de estímulos que normalmente a gente tem. A TV é um estimulante, seja pela luz, pelo movimento, pelo conteúdo que está ali jogando, né, para nós. O celular, a gente não fica olhando para a tela do celular, raramente a gente fica só para uma leitura, né? Hoje se usa até como um tablet, né, para se ler livros através do celular, muitas pessoas hoje fazem isso, mas tem até aquela forma de você colocar o fundo escuro e só a letrinha branca, né, ou cinza, de maneira a justamente diminuir a estimulação, né, e facilitar o sono, né? Agora, é interessante o que o senhor diz, porque tem tanta gente que diz que só dorme assistindo televisão. Pois é, que coisa, né? Não consigo dormir se a televisão não estiver ligada. Não é?
A explicação para isso, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se ela conseguisse dormir com a televisão desligada, ela certamente teria um sono muito melhor, né? Porém, algumas pessoas, evidente, naquele movimento da TV, seja num filme, num seriado, etc., elas acabam se distraindo um pouco das coisas, tendo lá um papel realmente de distração e que pode, até pela repetição, pelo volume, às vezes um volume repetitivo, ali meio monocórdico, né, contribuir para ela, digamos, mergulhar no sono, adormecer. Entretanto, a gente sabe que durante o sono, a gente processa muito aquilo que foi o nosso dia, tanto que a fixação da memória, ela se dá durante o sono, né? Vai se dar na fase 3, na fase 4 do sono, que é a fase dos movimentos rápidos dos olhos, que a gente sonha. Então, muito daquilo que a gente assistiu durante o dia, a gente vai processar durante o sono. Então, aqueles inputs, ver um filme de guerra, tiro, morte, miséria, isso são coisas que, efetivamente, não são bons ingredientes para uma boa noite de sono, né? E tem também, né, doutor Antônio Carlos Tio, a questão de situações que você, às vezes, não tem consciência que acontecem com você durante o seu sono, como, por exemplo, as breves paradas respiratórias da apneia. Aí vamos falar da apneia. Às vezes alguém diz para você, olha, você parou de respirar, não é? E você se assusta, não, eu não, como assim? E isso acontece mesmo com as pessoas, e as pessoas não têm consciência. Sem dúvida. A chamada também falava do ronco, né? Achava que era uma coisa folclórica, né? Ronca muito, é motivo sempre de brincadeira e tal. Mas começou, de algumas décadas para cá, se valorizar esse sintoma, né? E esse sinal. Então, o ronco passou a ser algo que começou a ser estudado de uma forma mais séria. E estabeleceu-se correlação das pessoas que roncavam mais com uma maior prevalência de infarto, de derrame cerebral, de pressão alta. E aí, por que isso acontecia? Então, foi-se ver que essas pessoas que roncavam, elas, na realidade, apresentavam variações da oxigenação do sangue durante o sono e faziam momentos de parada respiratória, que é a apneia, ou de períodos onde a respiração muito superficial não era suficiente para uma oxigenação adequada, que é a hipopneia, né? Então, esses distúrbios são muito mais frequentes do que a gente imagina. A vida atual, a gente acredita hoje que estudos mostram 60% a 70% das pessoas possam ter, em algum momento da vida, algum distúrbio do sono, incluindo a insônia, incluindo sono agitado, sono não repousante, etc. E dessas pessoas, talvez 20 a 30 tenham apneia e hipopneia do sono. E a apneia tem risco de morte? A apneia, ela não tem, por si, o risco de morte, mas ela potencializa determinadas doenças que podem levar, evidentemente, à morte. Ou seja, se a gente pudesse dizer quem tem apneia tem uma tendência a morrer mais cedo, é verdade, né? Assim como quem dorme menos também tem uma tendência a morrer mais cedo, né? Por quê? Porque não tem justamente esse ritmo de descanso, de repouso, que é necessário por parte do sono. Carregar a bateria, né? Exato. Recarregar. E, Exato. doutor Antônio Carlos, quer dizer, como é que você resolve uma situação dessa, logicamente, em primeiro lugar, e num especialista? Isso, tem que fazer o diagnóstico, né? Então, a gente tem que encontrar que esse ronco é um ronco, digamos, patológico, né? Às vezes, por exemplo, é muito frequente, você já deve ter sido, às vezes, a companheira, né? Às vezes, pô, essa noite você roncou mais, etc. Após, né, uma noite, jantou fora, bebeu, etc., tem uma tendência a o ronco ser mais intenso e mais frequente. Por quê? Porque o álcool faz com que a gente relaxe a musculatura posterior da língua. E essa queda da língua posterior dificulta o fluxo, justamente, respiratório. Então, produz o som do ronco. Dormir, né? de barriga para cima seria a mesma coisa, a posição da língua, e você ronca mais? Não, usualmente é uma posição boa de se dormir, né? A gente recomenda ou dormir de barriga para cima ou na posição lateral, né? Alguns falam até da posição fetal, em que se leva a um relaxamento também da coluna vertebral,
né? Mas não, isso sozinho não seria o suficiente para produzir esse problema, né? Mas tem pessoas que têm alterações anatômicas também, da própria língua, tem uma queda maior, o tipo da glote, da epiglote, da traqueia, ou seja, por onde passa o fluxo aéreo, anatomicamente é desfavorável para o fluxo e, portanto, favorece mais. Se a pessoa bebeu mais, fez essa flacidez da musculatura da língua, tende a ter mais ronco. As né? mudanças hormonais na vida de todos nós, elas também podem alterar essa questão do sono e, inclusive, essa questão também que o senhor está falando, por exemplo, as mulheres que chegam à menopausa com uma alteração maior de hormônios, isso também pode favorecer que haja algum tipo de problema? Eu diria mais que certamente alguns hormônios podem influenciar, sim, no sono, mas principalmente aqueles ligados ao sistema nervoso simpático, né? Aqueles que não permitem um relaxamento adequado durante o período de sono. Então, e que podem levar um pouco mais, uma frequência cardíaca mais elevada, a pessoa ficar mais ligada, não conseguir aquela desaceleração que a gente tanto preconiza, né? Que é aquilo que eu falei, do ambiente, de si próprio, não fazer atividade física perto da hora de dormir, dar pelo menos umas 3 horas de intervalo, no mínimo. Né? Comer pouco à noite seria o melhor? Não ficar com fome. Não dormir com fome. Mas comer menos à noite, sem dúvida, porque a digestão, ela pode, efetivamente, uma das coisas que atrapalha o sono é o refluxo gástrico, né? Então, uma alimentação mais copiosa, né, mais volumosa, ainda juntando álcool, bebidas, né, mais pesadas, enfim, isso tende a dificultar o sono também. Nós temos essas experiências, né? Pois é, algumas pessoas usam, não é, aquilo no nariz assim para aumentar, dá uma uma dilataçãozinha. dilatação, os jogadores, né, os atletas também usam. Isso facilita, não adianta nada. Se efetivamente houver um estreitamento da coluna, que a gente chama, né? O septo é mais difícil, porque ele está mais interior, não tem como mais abrir. profundo, então não vai abrir o septo, né? Mas vai afastar um pouco aqui. Às vezes a pessoa tem um desvio de septo tão intenso que pode até mesmo dificultar, abaular, né? A coana, reduzir o volume, a área, né? E aí dificultar. Nesses casos, sim. Mas isso não é o mais comum. O mais comum, de fato, é a gente estar associando a essas alterações. E aí, respondendo à sua pergunta, que eu acho que é muito importante a gente esclarecer ao nosso público, é dizer que como é que a gente vai identificar que aquele ronco é importante ou não? Primeiro, saber que é muito importante identificar se ele é um sinal patológico, um sinal de doença. Segundo, hoje existem exames, antigamente existia apenas a polissonografia. Hoje existem exames, inclusive que a gente está praticando, está tendo experiência recentemente, que permitem que a gente analise a variação de oxigênio do sangue da pessoa durante a noite, sem a necessidade dela dormir fora de casa, numa clínica, como a polissonografia é feita, sem a necessidade daquele monitoramento todo, através de um aparelho, que é um oxímetro, que coloca-se no dedo e que se conecta por Bluetooth com o nosso celular, com o aplicativo que o cliente baixa, e aí é monitorado desde o início do sono dele, desde o momento que começa a dormir, até a hora de acordar. Quando ele acorda, ele aperta concluir e é feito através da medição constante de frequência cardíaca e do teor de oxigênio no sangue durante a noite, é possível a gente ver quantas vezes houve uma queda de oxigênio a níveis anormais. E, com isso, poder afastar um problema mais sério, de hipopneia, apneia, ou poder realmente ter mais segurança e indicar um estudo mais complexo, mais profundo, como a polissonografia, e aí já visando a utilização hoje dos aparelhos que estão já bem populares, né, de CPAP, BiPAP, que são aparelhos que fazem o ar entrar com uma pressão positiva. Aí o paciente, a pessoa tem que dormir com esse aparelho todas as noites? Isso. Através de uma máscara. Tem que levar. Mas hoje os aparelhos diminuíram muito de volume. Você pode alugar inclusive fora. A facilidade é muito grande, né? Então, os aparelhos antes eram grandes, mas hoje não.
E aí a Não pessoa... vale a pena correr o risco também, né? Não, e ter uma qualidade no sono. Muito grande. O retorno que a gente tem das pessoas que passaram a usar o CPAP, né, começaram a usar equipamentos de pressão positiva, é assim, excepcional. As pessoas têm uma melhora da qualidade do sono, do desempenho durante o dia, do humor, da disposição física, muito grande, né? E aí, quando você faz uma coisa e começa a dar certo, você vai procurando outras coisas que contribuam também, né? Doutor Antônio Carlos Tio, eu acho interessante porque eu acho que é o terceiro programa que eu faço essa semana que as pessoas falam da importância da respiração na nossa vida. Sim. E a gente não se atenta para isso, não é? Eu tenho certeza que tem muitas perguntas que vêm aí para o senhor, o Bruno depois vai falar do pessoal que está em casa. Prazer. E aí eu peço licença ao senhor para a gente dar uma passadinha para um outro assunto. Lógico. Que eu quero saber da Miriam Lund se a gente vai poder respirar melhor, Miriam Lund, ou não é? Com essas novas medidas que foram passadas sobre a questão de possibilidade de retirada do FGTS, também do PIS/PASEP, que foram anunciadas pelo governo federal. Minha opinião é que ajuda, porque diminui o estresse. Né? Então... Boa tarde, Miriam Lund. Boa tarde. Na verdade, sempre que fala que tem dinheiro disponível, isso sempre é bem-vindo, né? Já reduz estresse. Então, a decepção foi os R$ 500 esse ano, porque todo mundo achava que poderia vir mais, né? Não seria tão limitado. Por que você acha que foi tão limitado? A gente está num momento aí de transição e a Receita, agora é que está sendo feito o ajuste de receita e despesa do governo, então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, primeiro na economia, para poder liberar. Por isso que o ano que vem é que começa a possibilidade de liberações permanentes, né? Então, e aí eu gostaria de pedir a você que a gente fosse assim bem didático em relação a essa questão. Tá. Então vou fazer uma pergunta sobre o que eu ouvi. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que hoje tem um emprego privado, que eu tenho ali um dinheiro já, porque eu estou há muitos anos naquele trabalho, mas talvez eu possa até ser mandada embora, mas eu tenho ali, sei lá, 20 mil, 30 mil reais, não é? Eu, optando por receber esses 500 todo ano, eu perco a possibilidade de receber esse montante maior, que é o total. Se eu for mandar embora, por exemplo, daqui a 2 anos ou 3 anos, eu vou ser uma pessoa que vou ficar recebendo só os 500 todo ano? Tá. Isso está gerando uma certa confusão. Tá. Então, vamos esclarecer. São 2 situações no FGTS. A primeira é o saque único, que é R$ 500 esse ano e vai ser a partir de setembro. A outra situação é o saque aniversário, que é opcional e começa o ano que vem. Esse saque aniversário, ele não é só de R$ 500, ele é uma tabela que vai mudando de acordo com o que você tem. Se você tem R$ 500, por exemplo, se você tem 20 mil reais, você não pode retirar tudo. Você vai retirar 10% mais um valor, 1.950, por exemplo. Então, os valores eles são limitados, mas são maiores, não são exatamente R$ 500. Todos os brasileiros trabalhadores podem tirar, não tem restrição. A grande vantagem isso, então, é igual para todo mundo. Então, você vai poder sacar pode ser R$ 250, porque se você tem 500, você saca 50%. Então, pode ir de R$ 250 a R$ 3.900, 4.000 ou mais. Então, você tem essa possibilidade. Só que, se optar por esse saque aniversário todo ano, se você for demitido, você só vai levar os 40% que é a multa do a multa do FGTS. Você não leva aquilo que está lá. O dinheiro que está lá, você não leva. Você só vai levar os 40% de multa. Ou seja, Miriam Lund, então, se eu sou uma pessoa que trabalhei 17 anos numa empresa, por exemplo, hoje numa situação e que fico desempregada, eu estou lá com 60 mil, eu vou pegar ano que vem, se eu optar por isso, se eu optar próximo ano, se a empresa me mandar embora daqui a 2 anos ou 3, aqueles 50 e poucos ou 60 que estão lá, ficarão lá. E eu vou receber só os 40%. É isso. Exatamente. É isso. Exatamente. E eu posso dizer não a isso? Posso dizer não quero, então? Sim, você pode escolher se quer o saque aniversário ou não. Isso é uma opção sua. Não quero, se for demitido, o dinheiro vem para você. Você não tem opção.
optou pelo saque aniversário e desistiu. Não quero mais saque aniversário. Tem que esperar 2 anos. Então, só E depois de continuar 2 no anos... emprego durante esses 2 anos. Isso, saindo... Aí, depois de 2 anos, é que realmente vai valer a regra. Agora, Miriam Lunde, eu sou... Eu estou demais, né, gente? Mas eu estou otimista, não é isso? É que a gente tem que Isso. perguntar. Miriam Lunde, se eu, nesses 2 anos, esse meu empregador resolve me mandar embora e eu não desisti ainda, eu quero desistir, mas eu estou esperando os 2 anos, eu não recebo. Não recebe. Uhum. Então, eu tenho que continuar naquele emprego por 2 anos para que eu Isso. consiga receber o total. Olha, você tem que pensar de outra forma, eu acho. Da seguinte, para você é tão importante você receber todo ano esse valor? Isso aí vai fazer diferença na sua vida? O que eu digo é o seguinte, se você é uma pessoa organizada financeiramente, educada financeiramente, não use esse dinheiro, deixa ele lá. Vai usar quando você precisar, ou para a compra de um imóvel, ou deixa para a sua aposentadoria, deixa ele lá para Hoje, usar. atualmente, em que situações que é permitido o saque do Tá. FGTS? O saque é permitido quando você vai comprar imóvel, quando você é demitido sem justa causa, e quando você se aposenta. São essas os 3 principais, opções. 3 principais. Doença grave também. Também, desculpa, doença grave, isso. E agora, Miriam Lunde, você diz para a gente que agora em setembro todos podem tirar R$ 500, Sim. não é? É uma coisa que é possível. É o- Mas também é possível dizer não neste momento ou não? Agora todo mundo Também é possível dizer não, porque, digamos, para o pequeno, né, Vai pro fazer povo, muita vai fazer diferença. diferença. Para ele, sacar R$ 500 Vai é fazer diferença. muita diferença. Mas para quem ganha muito, ter que ir para a Caixa Econômica, enfrentar a fila, ficar lá para sacar R$ 500, não vale nem sequer a pena, concorda? Então, o tempo que ele vai perder, né, a despesa que ele vai ter, às vezes não compensa. Deixa lá. Agora, que isso vai render. valer para contas ativas e inativas? Porque muita gente tem conta inativa aí e o governo alega também que há uma despesa para se manter estas contas inativas. Sim, vai valer para as contas ativas e inativas. Então, é para toda a população, é para todo mundo. E essa é que é a grande diferença. Ô Miriam, o que você acha que o governo está esperando com essa medida provisória? Primeiro, quer dizer, com isso, ele vai ajudando as pessoas a se organizarem e a consumirem mais. Hoje, a gente tem um desafio no Brasil. Né? Qual é o desafio? Ele crescer. Para ele crescer, é necessário que as pessoas voltem a consumir. Agora, se a maior parte da população está endividada, o governo não tem dinheiro para investir, como é que a gente vai crescer no país ou gerar mais emprego? Então, é um processo. Tem uma expectativa que eu vi de 30 bilhões, né, para esse ano e 10 bilhões para o ano que vem. Isso. Então, com isso, você consegue jogar dinheiro na economia e aí a pessoa pode acabar com o endividamento ou fazer uma compra, né? Eu, por exemplo, como planejadora financeira, vou dizer o quê? Não, economiza, reserva de emergência, guarde seu dinheiro, porque a gente aprendeu na crise o quanto é importante a gente ter uma reserva de emergência, né? Não, e essa Então, consciência é muito interessante também, porque na hora, você tem um dinheiro, tem a possibilidade, eu posso, vou lá sacar, às vezes você nem precisa daquilo, quer sacar para comprar alguma bobagem, é melhor deixar esse dinheiro lá guardado, se você não está precisando. Tanto que eu digo assim, se é saque aniversário, e se você optar pelo saque aniversário, comece a planejar para que você use esse dinheiro para alguma coisa interessante que você possa guardar na memória, para algum sonho que você queira realizar. Digamos, você quer viajar, mas com seu salário você não consegue. Então, usa esse dinheiro para fazer a viagem. Agora, se você usa para o dia a dia, o dinheiro vai embora Mas e você acontece nem também, sente. não é, Miriam, que muita gente vai precisar usar para pagar dívidas, os juros estão altíssimos, juros de cartões que acabam onerando, cheque especial, que a pessoa entra sem querer, mas ela não tem condição, e muitas vezes ela imagina que isso vai ajudar para atenuar esse problema. Não tem dúvida. Agora, lembrando sempre, você tem que botar em primeiro lugar as suas dívidas essenciais. O que é dívida essencial? É aquilo que você pode perder. Então, condomínio, evita atrasar condomínio, evita atrasar suas contas, evita atrasar financiamento,
da casa própria, porque cartão, cheque especial, essas coisas, se você não pagar, claro, você vai ficar com o nome sujo, mas você pode negociar, você vai ter um tempo, você vai ter um desgaste emocional. Mas você consegue negociar e, como os juros são muito altos, acaba que o banco reduz o valor se você tiver paciência e esperar. Por quê? Porque, para ele, é interessante receber. E aí a relação ganha-ganha só que as pessoas têm muito medo. Não, fica com medo. E aí vão correndo fazer. Eu digo sempre, gente, tenta juntar dinheiro para liquidar de uma vez, negociar com o banco e liquidar de uma vez, para evitar a quantidade de prestação. E dormir melhor. E dormir melhor. Isso é um problema. O problema financeiro não ele tira o deixa, sono, as pessoas não deixam, a pessoa dorme extremamente mal. Agora, uma coisa que é interessante, que a gente precisa falar, é com relação à rentabilidade do FGTS. Porque o FGTS ele rende 3% ao ano mais a TR é zero. Tá? E esse rendimento está abaixo da inflação, ele é menos que a poupança, é tudo isso. Só que teve uma mudança já desde o ano passado. Ou seja, o resultado do fundo FGTS, no ano passado, 50% foi revertido para as contas. Então, isso deu 1,72%. Então, se o FGTS rende 3% ao ano, na verdade, rendeu 4,72%. A poupança está rendendo 4,55%. Então, você olha, não está tão ruim. E qual foi a notícia que saiu junto? Que o Paulo Guedes deu. Olha, a partir do ano que vem, a partir de agora, nós vamos reverter 100% do resultado, não vai ser 50%. Então, quer dizer, o que o FGTS dava de rentabilidade, que não corrigia nem sequer a inflação, está mudando com essa medida que foi tomada e com essa nova que agora o repasse é 100%. Então, essa preocupação de dizer, meu dinheiro não está rendendo nada, meu dinheiro está lá. Digo, gente, é reserva. Reserva vai fazer falta num momento de mudança de previdência, de tudo. E você não sabe se vai viver 90, 100 anos. Você vai precisar de dinheiro lá na frente. A gente espera, né, Miriam Lund? Respirando melhor e também com todas as suas informações. Na verdade, gente, o ideal é a gente sempre se informar melhor. A Miriam Lund fez isso aqui com a gente muito bem, aguardando agora algumas dúvidas de vocês. E o ideal é que a gente cada vez mais leia, participe e saiba planejar melhor a nossa vida, não é isso? Exato. Muito bem. Nós vamos para o intervalo do Sem Censura agora e voltamos já. Voltamos com o Sem Censura de hoje e agora vamos a Bruno Barros e o que vocês estão comentando. Chegou a hora, Cátia. Chegou a hora de vocês aí em casa saber o que vocês estão achando do programa, saber se vocês estão dormindo direito, se vocês estão poupando o dinheiro de vocês. Vamos ver? Primeira mensagem do Pablo Savala. Assistir ao Sem Censura é sempre um aprendizado. Para a gente também, Pablo. Valeu pela mensagem. Edileuza, de Jacarepaguá, no Rio. Boa tarde a todos. Programas maravilhosos, como sempre. Esses meninos cantam muito. Lembra Sai Guarabira. Viva Sai Guarabira. Parabéns. Beleza, hein? Valeu, Edileuza. Tem mais uma mensagem, é a última mensagem, por enquanto, pode rodar para a próxima tela. Deu uma travada, mas daqui a pouco a gente volta com mais... Rodou aqui, olha aí. E essa mensagem é muito boa, eu me identifico com ela. É Elaine, de Saquarema, no Rio. Ela diz que ela é muito nervosa, ansiosa, e isso faz perder o sono. E durante o dia, ela não aguenta de tanto sono. Deve ser um mau humor, né? E aí ela fala que geralmente assiste a TV e mexe no celular até chegar ao sono. Será por que ele não chega, Helene? Porque você está ali na cama com o celular, eu acho que isso atrapalha. Desliga o celular, a dica. Bom, você em casa continua participando do programa com a hashtag Sem Censura nas redes sociais, ou então pelo WhatsApp, através do telefone 021, código de área aqui do Rio, 99903-5329. Cátia Navarro. Gente, será que uma solução para a gente ficar mais relaxado, para a gente conseguir dormir melhor, pode não ser uma ida ao teatro, onde a gente assiste uma boa peça, não, não é não, Eduardo Rieste? Com certeza, é uma boa saída. Não é? Onde a pessoa sai, pensa, reflete, não é? Exato. Quando chega em casa, não precisa ligar a televisão, não precisa mais nada. Não. Não é?
eu quero falar com você exatamente desse seu espetáculo que está em cartaz agora e que é um espetáculo que você já vem fazendo, já é um espetáculo de sucesso sobre Santo Agostinho. Exatamente. Nós estamos comemorando 10 anos da montagem original. Fizemos em 2008 e 2009 essa temporada no mesmo lugar onde estamos fazendo agora. Então, o aniversário está sendo comemorado, essa data cheia, no mesmo espaço, com o mesmo texto, com o mesmo ator. A gente fala em Santo Agostinho, mas não é uma peça religiosa. Não, eu mesmo fiz a adaptação dos textos, pesquisei nos textos de Santo Agostinho e fiz essa adaptação. Santo Agostinho nasceu no ano de 354, portanto, século IV, e morreu em 430, século V. Ele viveu, portanto, 75 anos. E antes dele se converter ao catolicismo, antes dele ser canonizado, se tornar santo, e ser uma autoridade, uma referência para pessoas que professam a fé católica, ele foi um grande escritor, um grande filósofo, o primeiro filósofo cristão da história. E foi sobre essas obras filosóficas de Santo Agostinho que eu me baseei para poder fazer a dramaturgia desse trabalho, desse espetáculo. O livro mais conhecido dele é Confissões, e foi o primeiro exatamente que me caiu às mãos. E longe de ser assim as confissões no sentido como modernamente a gente entende, da confissão que precisa receber uma penitência para ser absolvida, o sentido das confissões de Santo Agostinho aí são mais a respeito do testemunho da própria fé dele, o percurso que ele teve que fazer para chegar até a fé. E esse percurso foi através da razão. Então, é muito interessante, muito rico. A obra dele, ele deixou mais de 300 livros escritos, mais de 500 sermões e cartas. Obviamente, eu não me debrucei sobre todos esses trabalhos, eu me baseei em 4 livros principais para poder escrever o roteiro do espetáculo, em algumas cartas, em alguns sermões. Nem todos, obviamente, também chegaram até nós. Agora, Então, o que eu acho que é mais impressionante, desculpe te interromper, sim, claro. é que ele continua sendo muito atual, gente, em muitas questões. Século IV, século V, mas o teatro que você fez, nos textos que você remexeu, a gente encontra reflexões que a gente podia aplicar hoje. Sim, sim. Como, por exemplo, se eu pedisse a você, por exemplo, para falar algumas coisas que são ditas na tua peça. Posso dizer algumas. Por exemplo, ele se debruça sobre a questão do tempo. Ele diz, se o presente é um instante que passa, como ele pode ter duração? O futuro, que ainda não existe, como pode diminuir ou consumir-se? E o passado, que já não existe mais, como pode aumentar? Nossa. Então, ele está falando de uma coisa que um Einstein, no século XX, ia abordar novamente, falando dos conceitos de que presente, passado e futuro são ilusões. Física quântica, praticamente. Santo Agostinho. Quando ele vê uma pedra e diz assim, essa pedra não será pedra quando todos nós formos embora daqui. Ele está tangenciando o existencialismo do Sartre, que diz que as coisas só existem quando há alguém para conferir sentido a elas. Ele me faz lembrar do Carlos Drummond de Andrade, quando Drummond fala, existem as coisas sem ser vistas. Quando ele diz... eu me engano, logo existo, ele está antecipando o pensamento de Descartes, do século XVII. Descartes disse, eu penso, logo existo. Mas, para Santo Agostinho, eu me engano, logo eu existo. Logo, a nossa explicação está na nossa falibilidade como seres humanos. Nós somos essencialmente humanos, por isso erramos. E, finalmente, quando ele diz, eu não sei como explicar o estranho fato de não sabermos que sabemos certas coisas. Ele está antecipando uma ideia que Freud trouxe no século XIX, que nós empurramos para o nosso inconsciente materiais com os quais nós não gostaríamos de lidar. Eventualmente, esses materiais vêm à tona com o que a psicanálise chama de sintoma. Né? Então, todos esses temas estão no espetáculo, e as pessoas ouvem isso e dizem, mas foi a mesma pessoa que escreveu isso tudo, que falou sobre todos esses assuntos? Sim, foi Santo Agostinho. Eu não mexi, nem ousaria mexer em nada disso. Né? Então, eu acho que... Sinto que por esse motivo, esse é um dos motivos pelos quais o espetáculo toca tanto, porque as pessoas que assistem, em um ou outro ponto, ou em mais de um,
se reconhecem. São questões do próprio ser humano, né? Da própria condição humana de estar nesse mundo, como lidar com a nossa existência, como lidar com o outro, como lidar com as coisas, como lidar com a dimensão humana e a dimensão divina também. É por isso que eu falei que eu acho que, às vezes, um espetáculo como o seu ele vai causar uma tranquilidade na gente, uma possibilidade de pensar. Gente, a gente não para pensar, não é? Essa questão do tempo. E os meninos podem fazer música, né? Fiquei vendo os olhinhos ali brilhando com tudo que você estava falando. Eduardo, é você sozinho no palco. Sou eu. Sozinho. Esse monólogo e a descarga, não, de emoção para fazer um espetáculo desse. É muito interessante você ter falado isso de escuta, né? Essa semana foi muito especial, porque a gente percebe que os espectadores, eu percebo, fazendo o espetáculo, que os espectadores estão ávidos por escutar. A gente desaprendeu um pouco a escutar o outro nos últimos tempos, né? E, assim, da mesma forma que eu sinto essa disposição da escuta, eu ali também, enquanto falo, eu também estou escutando o silêncio deles. Então, é muito agostiniano. Eduardo Riech, aqueles que estão nos assistindo e que querem ver o seu espetáculo, onde está? Bom, nós estamos no Espaço Rogério Cardoso, da Casa de Cultura Laura Alvim, na Avenida Vieira Souto, 176, em Ipanema. Estamos terminando essa microtemporada de comemoração dos nossos 10 anos, nos próximos dias 30 e 31, terça e quarta da próxima semana, às 19 horas, faremos as últimas sessões nesse espaço. Temos fé que voltaremos em outros teatros e viajaremos para outras capitais. Amém. Eduardo Riech, foi um prazer ouvir Prazer você foi falar. meu. Eu acho que a gente conclui e fecha aqui hoje de uma forma muito boa. Nós nos escutamos, vocês nos escutaram, não é? Que bom. Agora a gente vai terminar escutando música com o Guto e também com o Mike. Bruno Barros, vamos nos despedir? Vamos nos despedir, mas a gente continua no Facebook. Daqui a pouco, amanhã a gente volta ao vivo. O programa de amanhã é sobre aceitação, tá legal demais. Por enquanto, tchau. Gente, obrigada a todos os convidados que estiveram com a gente, obrigada a vocês de casa, prazer. aqueles que estão aqui na TV, uma boa noite para todos vocês. Amanhã às 5 da tarde a gente volta no Facebook, a gente continua. Mike e Guto, é com vocês, vamos ouvir o quê? Ai de mim. Vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Sei que um dia eu vou manter, por enquanto vou soltar a guarda. Quem lembrar do lado tem, mas é só quem vai e vem estrada. Quem me disse quem eu sou, aliás, mãe abraçou, de graça é te ter. Você não está nesse trem, você tem que ir além, transcender, ser livre assim. Ai de mim, ser livre assim, está preso em mim. Sem amarras pra prender, rodo o mundo sem perder a minha estrada. Não existe mais receio, sei que encontro no meu peito minha casa. Cá por dentro eu sei, meu bem, qual tesouro em mim mantém. De graça é viver. Você não está nesse trem, você tem que ir além, transcender, ser livre assim. Ai de mim, ser livre assim, está preso em mim.
sem fim. Encharca os meus pés, me faz sentir que o meu sorriso grande não vai sumir, e o meu sorriso grande não vai sumir. Ser livre assim, ai de mim. Ser livre assim, estar preso em mim. Que coisa linda! Obrigado, gente. Gente, é um privilégio nós estarmos aqui, não é? Com plateia de vocês aqui tão pertinho, ouvindo uma dupla privilégio jovem nosso. com esta força, esse talento. Poxa, E obrigado. mais uma vez eu vou elogiar as letras de vocês. São muito bonitas. E eu até peço Eduardo Rieste para falar, porque você viu como eles falam da questão da liberdade e preso em mim. Isso tem muito a ver com Santo Agostinho também, não tem, Rieste? Tem tudo a ver com ele, né? Tudo a ver. Estava aqui pensando. Eu até me. Eu não posso falar, não. Viajou, né, Eduardo Rieste? Eu fiquei pensando na. Que tudo acaba, né? Enfim, É verdade. é um pouco isso. Mas se nós fôssemos eternos, tudo mudaria. Como nós somos finitos, muito permanece. Essa é uma frase do Brecht. Então, eu acho que é por aí. Esse é um ensinamento grande. Talvez eu não encontre em Santo Agostinho as palavras agora, mas encontrei no Brecht. Caraca, Incrível pô, essa frase. maneiríssimo. É, Quero e- todas essas frases. Maneiríssimo. Desculpa. Não, eu a acho gente que... tem- Nossa, Os telespectadores querem falar, e tem a TT Andrade, ela disse que amou o som dos Meninos Homens. É uma doçura e, sinceramente, ela achou Paul Simon em Garfunkel dos anos Caraca. 2000. Olha aí, Nossa, só tem gente, elogios, olha, né? é, Botando Simon vocês lá em Garfunkel. cima. Simon Garfunkel. O Bruno Vocês nem estão bem lembrou do comparados, Simon hein? e Garfunkel, Nem- mas a gente lembra, né? Marisa Schuch, lindas vozes. Tem mais? Pode, eu acho que esse é o último, Dani, não, né? Ah, não tem mais. Sônia Regina, Eduardo Riete, que reflexão maravilhosa. Eu vou ler Santo Agostinho, muito atual, para refletir muito. Ah, isso é legal. Tem algum livro interessante do Santo Agostinho que você indique? Eu acho que o mais acessível é o Confissões mesmo, porque como ele se coloca na primeira pessoa, relatando as fases da vida dele, é um livro de fácil compreensão. Há coisas muito complexas, é verdade, mas Confissões eu acho que é um livro que é um ponto de partida interessante para quem está disposto a mergulhar na obra dele. Doutor Antônio, tem consulta agora. Está pronto? É a Jurema, ela quer saber qual o nome desse exame que usa o oxímetro e o celular e se os laboratórios oferecem essa opção. Obrigado pela pergunta, Jurema. Então, o exame é um aparelho novo, se chama Biologix. Ele é desenvolvido por uma empresa de São Paulo, ele já tem registro na Anvisa, é uma startup. E no Rio de Janeiro, hoje, ele pode ser encontrado no Vita Checkup. Depois a gente pode passar o número direitinho fica na Barra da Tijuca. E o exame, né, o aparelho é pego, fica uma noite
e depois é devolvido. E o laudo sai em seguida. Maravilha. Agora para Miriam também tem consulta. Essa aí veio lá de São Luís, no Maranhão. É o Nelim Vieira. Ele pergunta se ele sacar os R$500 e for demitido, ele recebe os 40%, como você falou. E o restante ele recebe em que circunstâncias? Quando se aposentar? Não, os R$500 é um saque único, então ele não vai impedir nada, não vai mudar nada. O que vai mudar é se você optar pelo saque aniversário a partir do ano que vem. Então, sacou os R$500 e for demitido, vai receber tudo. Tá? Então, tem direito a tudo, os 40% e mais o resto do saldo. E o aniversário? Você optou por fazer o saque aniversário, aí você foi demitido, você recebe os 40%. Aquele montante que tem lá, você nunca mais vai receber, nem na aposentadoria. Você perdeu aquele dinheiro. Não, Não? o dinheiro é seu. Vai ser seu sempre, o dinheiro. A única coisa é que vai ficar como uma reserva para você, Tá. o que não é ruim. Porque, às vezes, você é demitido, recebe e gasta tudo. Então, vai ter a sua reserva, é seu o dinheiro. Eu acho que era mais ou menos isso que ele estava querendo saber. Tem o André Gouveia, ele pergunta que ele diz que ele foi demitido no ano passado e ele recebeu os 40%. E aí ele pergunta se ele tem o direito a sacar o FGTS. Sim, se foi uma demissão sem justa causa, tem. Então, quando ele chegar lá, a qualquer momento, ele pode ir lá e sacar. Mais consulta. É a Renata agora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite. Tem uma dúvida sobre o FGTS. A empresa é obrigada a depositar o FGTS? Por exemplo, a empresa que não deposita o FGTS todo mês, com essa nova lei, a empresa é obrigada a depositar pelo menos os R$500 para retirada? Não, ela tem que depositar o FGTS total. Se ela não está fazendo isso, ela vai ser multada, ela vai ter que ir para parcelamento e ela vai ter problemas sérios de dívida ativa com a União. Então, não se preocupa com seus R$500, que você vai ter direito e a empresa vai ser autuada. Qual é a dica que você dá para o funcionário saber que a empresa está ou não depositando o FGTS todo mês? É ele consultar o saldo dele. Então, a melhor coisa é entra na Caixa e você acompanha o seu saldo. No sitezinho lá, tem no como próprio você põe. site, sim. Então, você pode e acompanha. Então, você tem uma noção de quanto você tem, da correção. A correção é feita todo dia 10 de cada mês. E aí você vai tendo essa noção. Agora, Miriam Lund, mesmo você tendo dito para todos nós aqui, né, para nós planejarmos e também economizarmos, etc., pegar esses R$500 agora não vai ter nenhum problema sobre o nosso FGTS ou sobre a nossa vida. É o que você disse, esses R$500 agora movimentarão a economia, não é isso? Perfeito. Os R$500 não tem nada a ver. Pode pegar à vontade, usar, que é o dinheiro, não vai impactar na sua vida futura, nem Eu tenho na uma opção. ideia. Dá para investir esses R$500? Você tem alguma ideia assim, para fazer ele crescer um pouco mais? Sim, então, ótima pergunta. Vamos lá. Quando você está num banco tradicional, né, os grandes bancos, esse dinheiro você põe, vai acabar indo para a poupança, ou, se você for internauta aí, para o Tesouro Direto, que você pode escolher a Selic diária, que dá mais que a poupança. Não tem outra opção em banco grande, ele não dá para pequenos valores. Agora, se você, por exemplo, resolveu abrir conta num banco digital, então, esse banco de internet, normalmente aceitam aplicações a partir de R$100 e te dá a taxa do grande investidor, 100% da taxa da economia. Então, o seu dinheiro ali realmente vai crescer. E existe uma terceira opção de conta corrente hoje no Brasil, que são as cooperativas de crédito, que você também pode aplicar na poupança ou no RDC. Porque hoje você pode ter conta em banco tradicional, você pode ter conta em banco digital e você pode ter conta corrente em cooperativa de crédito. Então, os bancos tradicionais ainda são mais reativos a pequenos valores. Mas assim que a educação financeira crescer, eles vão mudar. Agora a pergunta que vale $1 milhão. Conselho, vale a pena ou não sacar você como educadora financeira? O que você falaria? Olha, eu digo o seguinte, depende. Você é uma pessoa organizada? Precavida? Você é organizada? Zero desorganizado. Então, deixa o dinheiro lá, que você pelo menos vai ter uma reserva. Melhor não. Né? Então, o conselho é esse. Se você é organizada e quer aplicar e conhece do mercado para aplicar e ganhar mais, porque hoje, para ganhar mais, você precisa ser mais ousado, né? Ir para um pouquinho mais de risco. O
Agora, se é desorganizado, deixa lá que você vai ter sua vida garantida lá na frente. Maravilha. Eu estou ouvindo você falar, eu tenho a sensação, às vezes, Miriam, que essa questão dos bancos digitais, ela é uma coisa que é mais dominada pelos jovens, eu não sei. Eu tenho, às vezes, essa sensação de que sabem fazer isso melhor. Eu até vou perguntar, vocês têm conta em banco, Guto e também Mike, conta em banco normal, digital? Ainda não digital, mas Ainda meu cunhado, não. por exemplo, já tem banco, já está no digital, já está falando, cara, vamos, cara. Pô. Eu digo Eu isso. confesso que Pessoal fala eu que é não muito sei legal. o que é conta em banco digital. Banco digital são bancos menores. Você já pode falar os nomes Pode. aqui? Tipo o Inter, o NEL, tipo Nubank. Nubank não é banco, é uma financeira, mas ele remunera o seu dinheiro também O numa original, boa. O original. Então, são bancos que chegaram, que operam essencialmente via aplicativo, só que você não tem relação com o gerente, você não vai ter um gerente. Mas, como isso é mais barato, você não paga TED, você não paga tarifa, É, e falaram que você não tem ganha taxa igual a pra grande gente, investidor. Então, lá você tem CDB pagando 100%, e só o grande investidor ganha. Você faz uma LCA, que é um dinheiro para 6 meses, ganhando 96% da taxa da economia sem imposto de renda. Isso só ganha altíssimos investidores no private. Então, esses bancos estão dando acesso a R$100 para as pessoas, para o pequeno investidor, ganhar o mesmo que até então só os grandes, os que tinham 5 milhões de reais, ganhavam, só os clientes private. O meu filho fala isso todo dia para mim, Miriam Lândia, agora depois de você, eu vou chegar em casa, Vitor, você tem razão. Gente, Meu filho, Cátia, já tem também, conta lá pois é. no banco. É isso que eu falo. Gosta Os filhos. Gente, olha só, eu estou terminando o programa e vou pedir a você, por favor, Riech, que você diga alguma coisa de Santo Agostinho, alguma frase para a gente terminar esse programa que eu considero que foi tão bom hoje, não só em poesia e música, mas também em informação para o corpo da gente, que esse corpo precisa funcionar bem, não é mesmo, doutor? Para que a nossa alma funcione melhor e para que a gente consiga planejar melhor a nossa vida financeira, não é Envelhecer isso? melhor, né? E durma melhor também. Eu quero agradecer ao Bruno Barros, não é? Pela Valeu, Cátia, parceria foi e ótimo, mas simpatia de infelizmente sempre. tudo acaba, né? E Eduardo Riech, eu não sei se deu tempo de você pensar, mas eu queria muito que você terminasse o programa. A verdade não é minha, a verdade não é tua, para que ela possa ser tua e minha. Nossa, vamos lá, gente. Nós encerramos o Sem Censura de hoje no Facebook e voltamos amanhã às 5 da tarde na TV. Gente, obrigada a todos vocês. Brilhante. Obrigada. Obrigado.